Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Damos continuidade sobre o nosso especial sobre o Campeonato Mundial de Rally. Hoje vamos viajar pela trajetória de uma das marcas mais icônicas do WRC, a Ford. Uma história feita de paixão, inovação, drama, títulos e alguns carros que viraram lendas. Nos anos 60, a Ford se destacou nos rallies principalmente com o Ford Falcon, inscrito em competições europeias, e com o sucesso paralelo de modelos como o Mustang e o lendário GT40, que consolidaram a reputação esportiva da marca. Ford Falcon nos rallies europeus. A Ford inscreveu cerca de 20 unidades do Falcon em corridas de rally na Europa. Apesar de ser um carro americano de porte grande, conseguiu competir em terrenos difíceis, mostrando a versatilidade da marca. Ford Mustang, 1964. Embora mais associado às pistas e ao mercado norte-americano, o Mustang foi um ícone da década e ajudou a consolidar a imagem esportiva da Ford. Sua popularidade influenciou a presença da marca em competições e eventos automobilísticos. Ford GT40 em Le Mans, 1966. Embora não fosse um carro de rally, o GT40 foi um marco da década ao vencer a Ferrari em Le Mans. Esse triunfo reforçou a imagem da Ford como fabricante capaz de enfrentar e superar rivais europeus em competições de alto nível. Contexto da época. Os anos 60 foram de expansão internacional da Ford, que buscava mostrar força não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa. A participação em rallies com o Falcon foi vista como ousada, já que carros americanos raramente competiam em provas europeias. O sucesso em diferentes frentes, rally, endurance e mercado de esportivos, consolidou a reputação da Ford como uma montadora global. Ford Cortina, anos 60. Lançado em 1962, o Cortina foi um dos carros mais populares do Reino Unido. Em 1963 surgiu o Lotus Cortina, versão esportiva desenvolvida em parceria com a Lotus. O Lotus Cortina se destacou em competições de rally e pista, pilotado por nomes como Jim Clark, campeão de Fórmula 1. Era leve, ágil e com motor preparado, tornando-se um dos primeiros grandes sucessos da Ford em competições europeias. Ford Escort MK1, final dos anos 60 e 70. O Escort MK1 foi lançado em 1968 e logo homologado para competições. A versão Escort Twin Caminho e depois o RS 1600 dominaram os rallies internacionais. O Escort MK1 conquistou vitórias importantes, como o Hack Rally no Reino Unido e provas do Campeonato Mundial de Rally, WRC, nos anos 70. Tornou-se um dos carros mais icônicos da história do rally, conhecido pela robustez e facilidade de preparação. Exemplares como o Escort MK1 Group 2 participaram de provas de longa duração, incluindo rallies históricos como o Pequim, Paris. O Ford Escort RS 1600 MK1 venceu o Hack Rally da Grã-Bretanha em 1972, com a dupla Roger Clark e Tony Mason. Essa vitória consolidou o Escort como um dos carros mais dominantes da Ford nos rallies internacionais. Detalhes da vitória. Evento: Daily Mirror Hack Rally, Rally da Grã-Bretanha. Data: 2 a 5 de dezembro de 1972. Local: York, Reino Unido. Distância: cerca de 440 km em pisos de cascalho. Vencedores: Roger Clark, piloto, e Tony Mason, navegador. Carro: Ford Escort RS 1600 MK1, preparado pela equipe Sunifro. Importância histórica. O Escort RS 1600 MK1 já vinha mostrando força desde seu lançamento em 1968, mas a vitória no Hack Rally de 1972 foi um marco. Roger Clark tornou-se um dos grandes nomes do rally britânico, sendo o primeiro piloto local a vencer o Hack Rally em anos. Essa conquista ajudou a consolidar a reputação do Escort como carro referência em rallies, especialmente na década de 70. Contexto: o Hack Rally era uma das provas mais prestigiadas da Europa, parte do Campeonato Internacional de Marcas, precursor do WRC. A vitória da Ford com o Escort mostrou que a marca podia competir de igual para igual com fabricantes europeus tradicionais como Lancia e Alpine. O Escort MK1 se tornaria, ao longo dos anos 70,
um dos carros mais vitoriosos da história do Rally, acumulando títulos e vitórias em diversos países. A Ford foi uma das montadoras fundadoras do Campeonato Mundial de Rally, WRC, em 1973, destacando-se com o Escort RS 1600 MK1, que já vinha acumulando vitórias no final dos anos 60 e início dos 70. Logo nas primeiras temporadas, o Escort se tornou um dos carros mais competitivos e ajudou a consolidar a reputação da Ford como força dominante nos rallies. O início da Ford no WRC. Ano de estreia, 1973, quando o WRC foi criado oficialmente. Carro principal, Ford Escort RS 1600 MK1, derivado do Escort lançado em 1968. Vitórias iniciais. O Escort já havia vencido o Hack Rally em 1972 e continuou acumulando triunfos nas primeiras provas do WRC. Pilotos de destaque. Roger Clark, Anu Mikola e Ari Vatanen foram alguns dos nomes que levaram o Escort ao topo. Conquistas marcantes. O Escort RS 1600 foi um dos carros mais vitoriosos da década de 70, conquistando provas importantes como o Hack Rally e etapas do WRC em diferentes países. Em 1979, Anu Mikola venceu o Rally da Grã-Bretanha com o Escort, reforçando a tradição da Ford. O Escort tornou-se símbolo de confiabilidade e performance, sendo considerado um dos carros mais emblemáticos da história do WRC. Impacto da Ford nas competições. O Lotus Cortina abriu caminho para a Ford ser reconhecida como competitiva em rallies e corridas europeias. O Escort MK1 consolidou essa reputação, tornando-se referência mundial e base para o sucesso da Ford nos rallies durante os anos 70. Essa sequência, Cortina Escort, mostra a evolução da Ford em criar carros familiares adaptados para alta performance. Impacto da Ford no WRC. A Ford foi a única montadora presente em todas as temporadas do WRC desde sua criação. O sucesso inicial com o Escort abriu caminho para outros modelos lendários, como o Ford Escort RS 1800, o Sierra Cosworth, mais tarde, o Falcons WRC. A parceria com a equipe M Sport, a partir de 1997, deu continuidade à tradição, mantendo a Ford competitiva até hoje. No início do WRC, a Ford se destacou com o Escort RS 1600 MK1, conquistando vitórias importantes e estabelecendo uma presença contínua na competição. Essa fase inicial foi crucial para consolidar a imagem da Ford como uma das marcas mais icônicas da história dos rallies. A Ford é uma das marcas mais tradicionais do WRC, presente desde sua criação em 1973. Ela conquistou 3 títulos de construtores, 1979, 2006 e 2007, e dezenas de vitórias individuais com carros lendários como o Escort RS 1800, o Falcons WRC e o Fiesta WRC. Estatísticas da Ford no WRC. Títulos de construtores. 1979, Ford Escort RS 1800. 2006, Ford Falcons WRC. 2007, Ford Falcons WRC. Carros icônicos. Ford Escort RS 1800, anos 70 e início dos 80. Conquistou o título de construtores em 1979. Pilotos como Bjorn Valdegaard, Anu Mikola e Ari Vatanen foram destaques. Ford RS 200, 1986, era Grupo B. Competiu brevemente, mas não obteve títulos. Ficou marcado pela potência e pelo fim abrupto da era Grupo B. Ford Falcons WRC, de 1999 a 2010. Responsável pelos títulos de 2006 e 2007. Pilotos como Marcos Grognon e Mikko Hirvonen foram protagonistas. Ford Fiesta WRC, de 2011 a 2021. Usado pela equipe M Sport. Conquistou vitórias importantes, incluindo o título de pilotos com Sébastien Ogier em 2017 e 2018, embora o título de construtores não tenha vindo. Números gerais. Vitórias no WRC, mais de 90 vitórias em etapas ao longo da história. Presença contínua. A Ford é a única montadora presente em todas as temporadas do WRC desde 1973. Pilotos campeões.
Numicola, 1983, com Audi, mais Ford, Ari Vatanen, Colin McRae, Marcos Brunel e Sebastian Ogier tiveram passagens marcantes pela Ford. Impacto. A Ford ajudou a popularizar o rally com carros derivados de modelos de rua, Escort, Focus, Fiesta. Sua longevidade e consistência no WRC a tornam uma das marcas mais emblemáticas da competição. A Ford soma 3 títulos de construtores, mais de 90 vitórias e presença de 1973 até 2012, consolidando-se como uma das marcas mais icônicas da história do rally mundial. Muito bem, amigos, esse foi o vídeo de hoje. Conseguimos abordar no vídeo parte da história da Ford no Campeonato Mundial de Rally. Espero que tenham gostado. Até a próxima!